Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para uma aula nova, depois daquela nossa atividade avaliativa, né? A aula de hoje, nós vamos falar sobre fotossíntese e respiração celular. Começamos lá no capítulo 7 do nosso livro, tá? O nosso livro começa todo o assunto falando dos Incas. A gente já conversou um pouquinho sobre eles quando a gente estava vendo lá as estrelas, né? O Sol, as constelações. Mas vamos falar sobre eles de novo, só para frisar o quanto os Incas sempre foram muito inteligentes, né? Muito observadores. Eles veneravam o Sol como se fosse um deus. Para eles, o Sol era a base de tudo, e eles têm toda a razão, porque o Sol é fonte de vida e de luz. É através do Sol que tudo que existe no nosso planeta de ser vivo existe, né? Eles até chamam o Sol até hoje de Taitaínti, quer dizer papai Sol. Então eles realmente idolatram o Sol, eles veneram o Sol como se fosse um deus, porque eles observavam tanto que o Sol influenciava aí na agricultura, nas estações do ano, nas mudanças climáticas lá da sua região. Então, para eles, o Sol sempre foi muito importante e sempre será, assim como para todos nós. Então, nós vamos pegar como base esse ensinamento de que o Sol é a fonte de vida e nós vamos falar sobre como o Sol atua na nossa vida, né? O nosso primeiro assunto hoje será sobre fotossíntese. Lembra que a gente falou que os seres vivos precisam se alimentar para obter energia, certo? No nosso caso aqui da fotossíntese, a fotossíntese ela vai ser um processo pelo qual alguns seres vivos vão produzir o próprio alimento. Quem são esses seres vivos? Geralmente aqueles seres autótrofos, né? Os produtores, os que produzem o seu próprio alimento. Quem são eles? Vegetais, né? As plantas, as algas e algumas bactérias, chamadas cianobactérias, tá? Esses três grupos aí de indivíduos, eles fazem fotossíntese. E eles fazem fotossíntese usando o quê? A luz do sol, usando a água, usando o gás carbônico e a clorofila presente nos seus corpos, tá? Através de organelas chamadas cloroplastos. Os cloroplastos são estruturas, né? São organelas presentes dentro das células das plantas, das algas e das cianobactérias, que tem a clorofila, que tem esse pigmento clorofila. Nem sempre essas plantas, esses seres autótrofos, eles serão verdes, tá? Podem existir outras cores, como por exemplo, nós temos aí algas pardas, algas vermelhas. Mas ainda assim existe o pigmento clorofila. Ele só está escondido, tá? Então, a fotossíntese, resumindo, a planta, né, o vegetal, vai pegar a luz do sol, o gás carbônico do ar, a água e os sais minerais do solo e vai produzir e isso tudo, usar tudo isso como matéria-prima para a produção de glicose, que é o alimento desse vegetal, né, dessa planta, desse ser vivo, e libera, como se fosse uma excreção, o gás oxigênio, que é tão útil para a gente. Certo? Fotossíntese você já tem uma noçãozinha aí de como funciona, mas ela é basicamente para o ser vivo produzir o seu próprio alimento. Que alimento é esse? A glicose, tá? Esse esqueminha aqui é o mesmo da animaçãozinha anterior, só que é o esquema que está no livro de vocês, só para que a gente frise mais um pouco. Então, as raízes das plantas, nós temos aqui os vasos condutores de seiva, que são esses vermelhinhos e azuis, como se fossem as veias do nosso corpo. Eles captam aqui a água e os sais minerais e vão levar até a última folhinha que tiver nessa árvore, para que ela, na folha, que é onde ficam os cloroplastos e a clorofila, absorva então a luz do sol, absorva o gás carbônico e, juntamente com a água, os sais minerais que ela captou aqui embaixo, produza o alimento e libere, pela excreção aí, o oxigênio. Tudo bem? Eu trouxe esse videozinho, está em espanhol, mas eu vou traduzir para vocês, tá? A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas verdes geram seu próprio alimento. A energia luminosa, então, chegando na plantinha, ela é captada e absorvida graças à clorofila, que é o pigmento presente nas plantas.
A energia luminosa se transforma em energia química. Então, a energia do sol se transforma em energia química e as folhas absorvem do ar o gás carbônico, as raízes absorvem a água e os sais minerais e tudo isso se transforma em seiva bruta, que é a energia para essa planta, para ela ficar forte e sadia. Né? O alimento dela aí na forma de carboidrato, glicose e gordura. Então, a planta se nutre e vive e ela elimina o oxigênio, tá? Creio que ficou bem facinho de vocês entenderem com esse esqueminha, né? Então, tá bom. Aí tá falando que a gente não pode fazer fotossíntese, só algumas plantas, algas e bactérias. E no fim das contas, de onde vem tudo que é necessário para fazer fotossíntese? A água. A água é abundante no nosso planeta, a gente já sabe disso. Ela é captada pelas raízes e levadas para o corpinho da planta até a última folhinha lá em cima, através dos vasos condutores de seiva, tá? Que é como se fossem os vasos sanguíneos dessas plantas. Já as cianobactérias e as algas, como elas já vivem em locais úmidos, elas captam a água aí diretamente, tá? O gás carbônico está aí presente no nosso ar atmosférico e também está dissolvido na água. A luz do sol é a energia luminosa, então, que vai ser captada pelos cloroplastos através do pigmento clorofila, tá? E ela vai ser utilizada, então, para a produção da glicose, que é o alimento das plantas, tá? E como eu disse, eu escrevi aí, algumas plantas, alguns seres, né, que fazem fotossíntese e não são verdes, eles ainda têm clorofila, mas eles têm outros pigmentos que escondem a cor verde, tá? E os nutrientes e sais minerais são aqueles presentes no nosso solo, principalmente nos solos mais férteis, graças aí aos decompositores, tudo que a gente já viu nas aulas anteriores, que vão ser dissolvidos na água e absorvidos pelas raízes das plantas, tá? Então, essa aulinha a gente fechou essa parte de fotossíntese. Eu queria propor para vocês uma atividade prática, mas deixa eu só falar um pouquinho de carboidrato, porque eu tinha esquecido que tinha essa parte. Carboidratos, nesse textinho um pouco mais, é a principal fonte de energia do corpo de qualquer ser vivo, tá? É uma fonte rápida de energia. Mas esse carboidrato, que é presente aí na nossa, que a gente consegue se alimentar dele, né? Batata, mandioca, arroz, cenoura, beterraba, alimentos com bastante açúcar, tem carboidrato. O carboidrato, ele é reserva energética. No caso das plantas, na reserva é no formato de amido. Então, a batata, por exemplo, tem muito amido, a mandioca tem muito amido, que é a reserva energética das plantas. Se essas plantas ficarem sem fazer fotossíntese por algum tempo, elas resistem. Elas têm essa reserva energética. Nós, seres heterótrofos, né, temos aí o glicogênio, que é essa gordurinha que a gente tem por aí pelo nosso corpo. E algumas plantas também usam esse carboidrato, essa glicose, na celulose, que faz a parte de estrutura, que mantém essa planta ereta, né? Erguidinha, tá? Mais forte. A atividade prática que eu queria propor para vocês. Primeiro, eu quero que vocês desenhem, ilustrem aí, ou por desenho mesmo à mão, ou por recorte, a fotossíntese, tá? Todo esse processo da plantinha, recebendo a luz do sol, capturando oxigênio, gás carbônico, capturando sais e água, liberando oxigênio, produzindo glicose, cloroplasto e tal. Segundo passo, eu quero que vocês escrevam plaquinhas, escrito oxigênio, gás carbônico, água, glicose, energia solar, cloroplasto e clorofila. Essas plaquinhas, vocês podem fazer ou só o papelzinho, ou usar um palitinho. Eu quero que vocês coloquem num vaso de planta aí da casa de vocês, para ilustrar a fotossíntese acontecendo, tá? Aí eu quero que vocês usem muita criatividade, tirem uma foto para mim da ilustração da fotossíntese e do esqueminha aí, da maquete do vaso de vocês, tá? Eu fiz aqui, aqui eu coloquei aqui, ó, para mandar por e-mail para mim essas fotos, tá? Até segunda-feira. E aqui eu coloquei como mais ou menos é para fazer. Então, o vasinho, quero que vocês coloquem as plaquinhas, ó, luz do sol, coloca, sei lá, na parede, ou desenha um solzinho, aí o cloroplasto, a clorofila nas folhas, a glicose sendo produzida, a água sendo captada pela raiz, liberando oxigênio e capturando gás carbônico, tá? A prof não teve tempo de fazer o dela, mas eu fiz esse desenho aqui, acho que ficou claro, né?
Qualquer dúvida, vocês me procurem, tá bom? Então, essa é a nossa atividade para segunda-feira, tá? Vou aguardar vocês, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.